Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Filhos de Deus em um mundo de espertos. Pois é, nós precisamos entender isto. Ninguém se iluda. Quem é de Deus e se entregou ao Senhor passa a ser um peixe fora d'água aqui neste mundo que não é o nosso lugar. A Bíblia diz, 1 João 5,19, que o mundo está posto no maligno. Jesus diz em Lucas 16, eu quero fazer referência a esse texto, aquela parábola do administrador infiel. Ele disse que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Interessante, filhos do mundo e filhos da luz. Quando nascemos de novo, é a luz de Deus que nos ilumina a verdade. E quando tomamos a decisão de morrer para o mundo, para a velha vida, nós nascemos de novo no reino de Deus. Esse novo nascimento é o milagre que acontece com a conversão. O Espírito Santo vem morar em nós, nós passamos a ser da luz. Antes vivíamos nas trevas, agora nós somos luz no Senhor. Não só recebemos a luz, como emanamos luz, nós transmitimos, ou melhor, refletimos a luz de Deus em nós. Nós somos da luz, mas não podemos nos esquecer que nós estamos cercados de pessoas do mundo, filhos do mundo, pessoas que andam em trevas e não conhecem a luz. Nós precisamos ser luz para eles, levando o Evangelho. Não é garantia de que eles vão passar para a luz, pois a aceitação do Evangelho é individual e espontânea. Ninguém pode forçar o outro a vir para o reino de Deus. A maioria não vai querer, mas o Evangelho tem que ser pregado para eles. A pregação do Evangelho leva luz. A luz de Deus que está em nós ilumina o entendimento deles para que eles compreendam e, se quiserem, eles possam tomar a decisão pelo Senhor também. Por isso o Evangelho precisa ser levado até eles. Muitas igrejas praticam o contrário, não entendem isso. Venham para a igreja para ouvir o Evangelho aqui. Não é isso que Jesus mandou. Vinde, trazei, convidai, enchei o templo. Não é isso. Isso não é a vontade de Deus, não é cumprir a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é que cada um de nós vá até onde as pessoas estão para levar a luz de Deus até eles. Mas aí muita coisa precisa ser entendida, muita coisa acontece. Quando nós vamos, nós somos luz, mas a luz não pode se apagar. Nós vamos para o meio de trevas. A luz não tem medo das trevas, porque onde chega a luz, as trevas saem. Mas acontece que as trevas lutam, militam contra a luz para tentar apagar a luz. Muitos crentes estão com a sua luz apagada. Eles amaram o mundo, foram catequizados pelo mundo. Depois de conhecerem a verdade, voltaram como porcas lavadas ao espojadouro de lama do mundo. Muitos crentes estão vivendo no mundo depois de terem tido conhecimento da verdade. E esse é um problema. Nós precisamos fortalecer os irmãos quando vão. Uma pessoa sozinha é mais perigosa de ir fazer um trabalho evangelístico ou missionário. Nós precisamos ajudar. Ela precisa ser acompanhada, ajudada, amparada, apoiada, com oração, com recursos, para que ela consiga fazer o trabalho. E melhor é que ela vá acompanhada e nunca sozinha. De qualquer forma, quando vai fazer um trabalho específico,
Mas a Bíblia nos ensina que todos nós cristãos estamos fazendo trabalhos específicos de testemunho onde nós estamos, na família, na vizinhança, no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, no quartel, onde nós estamos, nós somos responsáveis por Deus para levar a luz, levar o Evangelho até aquelas pessoas. Quando nós chegamos à luz de Deus em nós, o testemunho de Deus tem que brilhar, iluminar o ambiente. A nossa palavra tem que ser palavra de Deus, levando a palavra de Deus e não nossa opinião sobre religião. Isso é importante. Temos que levar a palavra de Deus e precisamos estar cheios do Espírito Santo para Deus nos usar com o Espírito Santo para convencer aquela pessoa. Não adianta a gente falar se ela não se convencer. Se ela não se convencer, evidentemente também não vai se converter. Primeiro ela precisa se convencer, e quem convence é o Espírito Santo, que está em nós, quando levamos a palavra que é de Deus e com a unção de Deus. Por isso, a Bíblia diz para a gente ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, da unção do Espírito Santo. E quando vamos, nós temos que ir na unção, na autoridade de Deus e não de qualquer maneira. Esses aspectos precisam ficar bem claros. Jesus alertou os 12 primeiro e depois os 70 que ele enviou, que eles estariam encontrando dificuldades. Eles iriam como ovelhas para o meio de lobos. Eles precisavam estar atentos às instruções que receberam e usar do poder de Deus para enfrentar o mundo. Aqui em Lucas 16, nós encontramos naquela parábola do administrador infiel, Jesus recomendando que busquemos sabedoria de Deus para podermos estar no meio do mundo. Ninguém se iluda. 10 pessoas ali, um é cristão, os outros 9 vão passar pela sabatina ou pelas brincadeiras, o cristão vai ser apanhado ali. 10 pessoas furam o sinal, o cristão, quando furar o sinal, o pardal vai pegar, o guarda vai anotar, e assim por diante. Nós estamos sendo observados por Satanás e todo mundo nos vigia para ver alguma área em que nós vamos cair, tropeçar. O cristão é vigiado o tempo todo no mundo. Além disso, o mundo é de espertos, as pessoas estão buscando os seus interesses. Quando a gente chegar, a gente vai ser o último da fila. Os outros vão passar na nossa frente, jeitinho, ajeitaram os pauzinhos, fizeram, aconteceram, eles estão lá e a gente fica filtrado. Você entra num concurso, você entra numa fila, você... E assim por diante, você se inscreve para se candidatar a um emprego. Os do mundo são mais hábeis, eles se preparam melhor. Uma moça cristã que vai arranjar um emprego, a outra do mundo vai com a sainha mais curta, a roupa mais apertada, decotada, um sorriso e tal, uma atitude sensual, e aí o entrevistador vai escolher aquela que não é crente. Nós precisamos estar atentos a tudo que acontece no mundo. Nós estamos como um peixe fora d'água. Aqui não é o nosso lugar. E nós precisamos saber que os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E no mundo nós vamos levar a pior. Mas o cristão não tem que depender do mundo. Nós não temos que disputar salário com os outros. O outro pode ganhar 3 vezes o salário. O que eu ganho é consagrado a Deus e o Senhor multiplica. Eu tiro o dízimo, dou ofertas, o Senhor multiplica. Eu não preciso ganhar tanto quanto aquele meu colega que não é do Senhor, porque ele é esperto, ele defendeu, ele correu atrás, ele agitou lá as coisas para ele ganhar mais. Eu
vou receber aquilo que Deus me der, e Deus multiplica aquilo que eu tiver. Eu preciso ser sábio em não gastar com supérfluos. Por exemplo, entrar no supermercado antes do almoço, dá vontade de comprar tudo. E o que pesa não é o básico que você compra, o que pesa é o supérfluo que você compra por ser hipnotizado pelos olhos, aquele biscoito assim assado, aquela latinha não sei o quê, aquele produto industrializado, aquele embutido, isso tudo atrai e, em geral, não são as coisas mais apropriadas para a saúde. O básico, nós poderíamos nos contentar com o básico, mas a gente vai sem sabedoria fazer compra muito supérfluo, gasta muito dinheiro, gasta mais do que deveria, depois a gente fica apertado e assim por diante. Em todas as áreas, o cristão é levado pelo mundo, influenciado pelo mundo para comprar o que não é apropriado. A gente deveria pedir sabedoria, direção a Deus para comprar isto, para fazer aquilo. Nós estamos em um mundo de espertos. Preste atenção, você precisa da sabedoria de Deus, precisa de um conselheiro, de um líder espiritual, alguém que supervisione você, que ajude você a ter a atitude correta. Então, comece a entender isto, o que Jesus falou. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Quando servimos a Deus, nós nos contentamos com uma roupa simples, um calçado simples, a gente não precisa de tanto aparato no cabelo, gastar tanto dinheiro com preparar o cabelo. A gente vive uma vida simples e feliz. Nós somos felizes na simplicidade do Evangelho. Não precisamos de sofisticação como os do mundo. Eles estão no mundo, vivem para o mundo os reconhece, eles se entendem, mas nós não somos deste mundo. Não se deixe influenciar com olho grande no dinheiro. Você não deve servir ao dinheiro, às riquezas, ao Deus Mamon, ao demônio das riquezas. Procure servir a Deus e viver uma vida simples. A seguir, nesse mesmo capítulo 16 de Lucas, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, que é para nós fonte de grande ensinamento teológico sobre o inferno e o seio de Abraão. Mas o fundamental ali é que ele fala de duas pessoas, o rico e o Lázaro, que morreram, ambos morreram e foram para o seu destino. O rico porque amou o mundo e se preocupou com o mundo e investiu no mundo, ele recebeu a consequência que seus atos mereciam, foi para o inferno. O pobre, que não tinha nada neste mundo, se preocupou com a sua justiça, com a salvação e conseguiu a sua salvação e foi para o seio de Abraão, que era o Lázaro. Depois, o final da parábola mostra a diferença, o rico em tormentos, em desespero, lá no inferno, e chorando e não tendo mais jeito nenhum. Jesus deixou muito clara esta conclusão. Não adianta, não tem mais jeito nenhum. A morte determinou o destino eterno da pessoa. O que você fez é até morrer. E não adianta mais nada, esforço nenhum. Você tem que fazer o que tem que fazer até o dia da morte. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não adianta você espernear, fazer isso ou aquilo pelos que já morreram. Acabou para eles, mas você ainda está em vida. Aproveite, não ame o mundo. Peça sabedoria a Deus para você lidar com o mundo. Não pense que ficar dentro da igreja vai resolver ir a reuniões segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que isso vai resolver. Não é isso que resolve. Sair do mundo não é entrar para a igreja e ficar ocupado com reuniões da igreja todos os dias. É você entender o reino de Deus dentro de você e você procurar a sabedoria,
procurar ter direção, aconselhamento de um líder, um pastor pessoal, uma pessoa que ama você, para orientar em como você deve agir. E você não se submergir neste mundo terrível que quer afogar você em tantas concupiscências. Aprenda a pedir a Deus com humildade. Peça a Deus ajuda. Procure um líder, uma líder para ajudar você espiritualmente e você conseguir vencer com sabedoria. E você poder estar junto com pessoas espertas, que se enriquecem, que são grandes, importantes, que até humilham você. Mas aprenda que aqui é o lugar delas, o mundo, e não é o nosso lugar. Mas você se firme no Senhor, você se firme com aquele que é eterno e que vai nos dar a eternidade também. Valorize isto, investir sua vida no reino de Deus. Mas aprenda que o mundo à nossa volta está em trevas, não é de Deus, e é um mundo de espertos, e você precisa de Deus para poder não se misturar, nem se influenciar com esses espertos, principalmente parentes que vão querer estragar a sua vida. Entenda e você se alerte para seguir o bom caminho. Se firme nas verdades reveladas no Senhor, que é poderoso e eterno. Firme a sua fé no Senhor, meu irmão, minha irmã.